Olá, leitores! Eu sou a Janaína, esse é o Estante de Fantasia e hoje nós estamos aqui para responder uma book tag que não poderia ser mais a cara desse canal, que é a book tag fantástica. Então aqui estaremos cheios de indicações de livros de fantasia, de acordo com o que eu li, durante toda a minha vida, e com as perguntas dessa book tag a gente vai encaixando, vai indicando, vai conversando sobre. Eu acho que vai ser muito legal. Então, começando, a primeira pergunta traz o tema reino. Então, um lugar fantástico que eu gostaria de governar. E muitos lugares vieram na minha mente, Mas eu escolhi um que eu acho extremamente mágico, mas divertido e perigoso, que é Eufame, da trilogia do Príncipe Cruel. Eu trouxe esse livro aqui, que é um spin-off da trilogia. Eu adoro os personagens principais dessa saga, amo as intrigas políticas e eu acho que seria extremamente legal governar o lado da Judy. Então, acho que Eufame responde muito bem essa pergunta. O tema da segunda pergunta é coroa, então um personagem secundário que eu acho que merecia o protagonismo. E aí, eu não poderia falar ninguém mais, ninguém menos do que a Manon Bico Negro, que aparece no terceiro livro da saga Trono de Vidro, que inclusive é uma das minhas sagas favoritas da vida, muito por conta dessa personagem específica, que é uma bruxa, que aparece em primeiro momento como uma personagem muito má, e que quando apareceu a primeira cena dela, eu falei, cara, ela vai ser a grande vilã, ela vai lutar contra a protagonista. E, gente, eu não poderia estar mais enganada. E eu adorei o desenvolvimento dessa personagem, eu amei tudo relacionado a ela. E eu vivo e respiro pelo dia em que a Sarah J. Maas vai lançar um livro da Manon. E assim, eu aguardo ansiosamente por esse momento, então acho que eu não poderia botar nenhuma outra personagem secundária pra essa pergunta, sabe? Eu acho que ela merece demais o protagonismo. E não é porque eu não gosto da Ellen, porque eu gosto dela, eu acho ela uma protagonista muito forte. Mas a Manon é simplesmente sensacional. Então, ela com certeza merecia o protagonismo. O tema da terceira pergunta é espada. Então, uma arma fantástica que eu achei interessante. E aí, gente, essa pergunta foi um pouco difícil, tá? Eu tive que olhar pra minha estante e pensar, nossa, que arma, que arma. E aí eu olhei pra capa de Ninho de Fogo e eu vi Komodo, que é a espada da nossa protagonista, a Mel. Essa aqui é uma fantasia nacional, que inicialmente era uma trilogia, mas aqui tá reunida num volume único, capa dura, belíssimo. E essa espada, ela não é uma espada comum, porque ela foi meio que encantada pela mãe da nossa protagonista, e ela guarda um espírito muito antigo e muito poderoso e sanguinário, e que se comunica com a nossa protagonista. Então, assim, gente, eu acho que eu não poderia encaixar nenhuma outra arma para essa pergunta, porque eu acho que Komodo é simplesmente perfeito para isso. O tema da quarta pergunta é feiticeiro. Então, o meu personagem favorito que pratica magia. Como vocês já devem ter percebido se vocês acompanham aqui o canal, eu tenho muitos livros de bruxas aqui na minha estante. Então, gente, foi difícil escolher. E eu escolhi justamente uma que não tem necessariamente a magia original, tá? Ela precisa usar uma relíquia, um colar, para ela ter acesso à magia, que é a Artemisia de Vespertina. Eu li esse livro esse ano e ele com certeza é um dos meus favoritos da vida. Aqui a nossa Artemisia, ela tem que usar um colar que guarda um espírito antigo. Quando ela começa a usar esse colar, ela começa a se comunicar com ele. Gente, é muito legal. É um livro de fantasia sem romance, mas que é sensacional, cheio de aventura. Eu amei. E assim, a Artemisia, gente, é 10 de 10. Não tem nem o que dizer. Ela é maravilhosa. O tema da quinta pergunta é Corcel. Então, um livro que me levou para outro mundo, Então, eu acredito que seja um livro muito imersivo. E eu vivenciei isso com Destruidor de Mundos. Eu li os 2 primeiros livros em sequência e fiquei esperando lançar o terceiro. Lançou agora em 2025, então finalmente poderei completar a leitura dessa trilogia. Mas enquanto eu li os 2 primeiros, eu fiquei simplesmente encantada. Eu não consegui parar de ler esse livro, então acho que eu não poderia citar nenhum outro livro para essa pergunta, porque Destruidor de Mundos com certeza me fez viajar para esse universo, para a aventura que esses personagens estão vivendo, então foi completamente excelente, eu amei. E acho que Destruidor de Mundos foi um livro que me fisgou desde o começo, sabe?
Eu adorei a trope do Found Family que ele tem, né? Que é a família encontrada. Eu amo essa trope. Então, foi incrível a leitura desse livro e eu amei demais. Então ele está aqui. O tema da pergunta 6 é dragão. Então, uma criatura mágica, fantástica, favorita. E aí, como eu disse, Trono de Vidro poderia estar respondendo muitas dessas perguntas. Inclusive, Abraxóis continua sendo o dono do meu coração. Ele é e sempre será, acredito eu, a minha criatura mágica favorita. Mas, como eu já coloquei Trono de Vidro lá pra Manon como personagem secundário que merecia o protagonismo, aqui eu vou colocar outra criatura, que é o Pesadelo de uma Janela Sombria. Ele, na verdade, ocupou o meu ranking de terceiro lugar, porque Abraxóis, o Vevejão de Vespertina e o Pesadelo de uma Janela Sombria. Mas como os outros dois já se encaixaram em outras perguntas, eu coloquei aqui o Pesadelo, que me lembra muito a relação da protagonista com ele, a relação da protagonista com o Avejão, porque a nossa protagonista, que é a Elspeth, ela tocou uma carta de um dos baralhos, né, que fornece magia às pessoas desse mundo, e ela tocou justamente a carta do Pesadelo. Então o Pesadelo, né, que foi aí criado no momento em que a magia foi para aquela carta, digamos assim, está na mente dela. Então, ele tem os objetivos próprios, tá? Mas ele tenta sempre proteger a nossa protagonista. Então, assim, gente, eu amei o Pesadelo. O final dessa duologia me arrancou algumas lágrimas por conta dele, tá? Então, assim, eu acho que ele é perfeito para responder essa pergunta. Inclusive, essa duologia aqui, gente, é maravilhosa, tá? Se você não leu, por favor, leia, porque é excelente. O tema da pergunta número 7 é Príncipe e Princesa. Então, meu casal literário favorito. E eu trouxe pra cá o Kraz e a Inês. Gente, por que eu trouxe os dois? Nessa duologia do Six of Crows, a gente tem muito romance? Não. Mas isso não quer dizer que a gente não sinta a química desse casal, que é maravilhoso. E assim, eu acho que o romance desse livro é na dose certa, então isso me fez gostar muito mais dos personagens e querer ver mais deles, entendeu? Então, assim, maravilhoso. Eu amo esse casal, né? Que não é exatamente um casal, mas a gente sabe que eles se gostam, então na minha mente não é um casal. Então, eu adorei Six of Crows. É uma duologia muito rapidinha de ler, então a minha experiência com ela foi maravilhosa. E eu adorei esse casal, então ele está aqui. O tema da pergunta número 8 é guerreiros, então eu tenho que citar uma batalha épica favorita. E aí eu trouxe um livro que eu li muito recentemente, que foi O Priorado da Laranjeira. Algumas pessoas podem dizer que a batalha desse livro, a batalha final, frustrou. Mas eu não acho isso, porque a construção desse livro foi impecável. E a batalha não foi só o momento em si, o capítulo em que ela aconteceu. A gente está se preparando para essa batalha, para esse enfrentamento durante todo o livro. Então, eu acho que não poderia estar nenhuma outra batalha que não a batalha contra o Inominado de O Priorado da Laranjeira. O tema da pergunta número 9 é Poção Mágica. Então, um livro que me transformou. E aí, gente, eu trouxe aqui o livro que me fez ser leitora de fantasia. Ele não foi o primeiro livro que eu li na vida, não foi o livro que me fez leitora, mas foi o livro que me fez entender que o meu gênero literário favorito é a fantasia. E eu estou falando de Cidade dos Ossos, da Cassandra Clare, que esse aqui é o primeiro volume dos Instrumentos Mortais, que é uma série com alguns livros. Ele, inclusive, está muito velhinho, porque eu tenho ele há muitos anos, gente. Ele tá amarelinho, mas ele tá, inclusive, com algumas manchinhas aqui dentro. Mas eu tenho um apego muito emocional com esse livro. Eu acho que se eu lesse hoje em dia, eu teria algumas ressalvas contra a história, né? Com a história. Mas, como eu não fiz a releitura, ele continua sendo um dos meus livros favoritos, o meu livro que me fez ser leitora de fantasia. E eu guardo essa série aqui na minha estante com muito carinho, assim como eu guardo ela no meu coração. E eu tenho só lembranças muito boas, porque foi uma série que eu falei, que coisa linda! E nessa época eu fazia algumas marcações a lápis nos livros, então tem algumas páginas que estão marcadas a lápis. Hoje em dia eu não faço marcação, eu não gosto de riscar os livros, eu gosto de deixar eles meio que limpinhos, intactos, assim, mas aqui, como foi uma série que eu tava extremamente impactada, eu falei, nossa, como esse livro é incrível, eu amei! Eu comecei a marcar a lápis, então, como se marca no corretivo, eu comecei a fazer no lápis, então
não foi nenhum comentário, mas eu fiz algumas marcações. E às vezes eu folheio ele e falo, gente, quanto que a Janaína de 17 anos estava encantada se descobrindo leitora de fantasia. Então, com certeza, Cidade dos Ossos foi o livro que me transformou e me fez leitora de fantasia. E por último, a pergunta número 10, que tem como tema escudo. Então, um livro que seja o meu emblema. No caso, eu trouxe um livro que é a cara do estante de fantasia. Então, tinha que ser um livro de fantasia, porque é o que eu mais leio. Um livro volume único, porque foi a grande maioria lida no ano de 2025. E um livro nacional, porque eu sempre estou aí em busca de livros nacionais de fantasia para ler. Então, olhando para a minha estante, eu vi um livro que tem todas essas características e que foi simplesmente favoritado, que é Mariposa Vermelha. Esse livro é um sabor. Nós temos tudo que eu gosto. Protagonistas de moral duvidosa, romance, cenas hot na medida certa. A gente só tem uma cena hot aqui, então assim, é só pra a cereja no bolo. Então, eu acho que eu não poderia colocar nada, nenhum livro além desse, como o emblema do estante de fantasia. Além de ter essa capa belíssima, ele é muito curtinho, muito fluido, eu amei, eu favoritei. E assim, se você não leu, se você não conhece a história, conheça, porque ela é excelente. E assim, eu finalizo essa book tag por aqui. Muito obrigada a você que assistiu até esse momento. Se você gostou desse vídeo, gostou das indicações e quer mais book tags sendo respondidas aqui no canal, deixe o seu like. Se é a primeira vez que você está assistindo o Estante de Fantasia, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e aproveite esse momento para se inscrever. Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau, leitores!